bem-vindas, amantes de biologia. A gente está aqui no nosso 4º episódio do Baseado em Evidências, que é o podcast de divulgação científica da Universidade de Brasília, UNB, e que faz parte do projeto de extensão BioUNB. Esse episódio apresenta um conteúdo sensível e pode gerar desconforto em algumas pessoas. Meu nome é Iogo, eu sou estudante de jornalismo e integrante aqui do projeto. O tema do nosso 4º episódio é a saúde mental, aproveitando já esse mês de setembro, que é dedicado a esse tema muito relevante. A origem do Setembro Amarelo e todo esse movimento começou com a história de Mike Ame, nos Estados Unidos, que era um jovem conhecido por ter uma personalidade muito carinhosa e uma habilidade mecânica. Inclusive, ele restaurou um Mustang 68 e pintou esse Mustang de amarelo. Só que em 1994, o Mike cometeu suicídio com apenas 17 anos. Então, infelizmente, nem a família, nem os amigos dele perceberam os sinais de que ele pretendia tirar a própria vida. No funeral, os amigos montaram uma cesta de cartões e fitas amarelas com a mensagem: "Se precisar, peça ajuda". E aí essa ação ganhou grandes proporções e se expandiu pelo país inteiro. Depois disso, vários jovens passaram a usar esses cartões amarelos para pedir ajuda para pessoas próximas. A fita amarela foi escolhida como um símbolo do programa que incentiva todo mundo que está passando por um momento difícil a procurar alguma ajuda. Em 2003, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, instituiu o dia 10 de setembro para ser o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. E o amarelo do Mustang do Mike foi a cor escolhida para representar essa campanha toda. Aproveitando a data mundial, a campanha Setembro Amarelo foi criada no Brasil também em 2015. O projeto é um trabalho conjunto do Centro de Valorização da Vida, o CVV, o Conselho Federal de Medicina, o CFM, e a Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP, com proposta de todas essas organizações de associar a cor ao mês que marca o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, que é o dia 10 de setembro. Nesse primeiro episódio, a gente recebeu a Adriana Melquiades, que é psicóloga clínica e neuropsicóloga, doutora em Ciências do Comportamento e especialista em terapia cognitivo-comportamental. Adriana, é uma honra receber você aqui com a gente. E para começar, a gente queria pedir para que você se apresentasse para o público. Bom, eu sou Adriana Melquiades, sou psicóloga de formação e professora universitária hoje. Eu atuo tanto na academia com pesquisa como com a psicologia clínica, né, atendendo pacientes em consultório. Acho que são duas áreas que eu gosto, né? Fui desenvolvendo esses interesses em paralelo. A minha formação foi aqui na Universidade de Brasília, então me formei em 2005 e de lá para cá venho, né, me mantendo, estudando. Fiz mestrado na UNB, depois eu fiz um doutorado também na UNB, trabalhando com pesquisa básica em percepção visual. Mas durante o doutorado eu tive a oportunidade de sair do país para fazer o meu doutorado sanduíche. E durante essa experiência do doutorado sanduíche eu acabei ficando um pouco mais no exterior, porque eu participei de um curso, né, comecei a cursar algumas disciplinas do doutorado e fazer cursos para aproveitar, né, a oportunidade e a convite do laboratório onde eu estava. E nesse meio tempo, entre mestrado e doutorado, eu também fui fazendo, né, especializações na área clínica, neuropsicologia, né, reabilitação, e alguns outros aí, né, que eu fui tendo interesse mais para me manter, né, atualizada nessas temáticas que me interessam e pelo interesse na clínica também. Eu acho que é extremamente importante para o psicólogo pelo menos a tentativa de se manter, né, inteirado do que acontece na ciência, na atualidade, porque as práticas mudam, as orientações mudam e a gente tem que se manter em dia com isso. Então essa foi a tentativa de construção de caminhada. Bom, vocês já devem ter percebido que a Adriana está em muitas atividades e atuando assim intensamente, né, dentro dessa área da saúde mental. E a gente queria saber, primeiro, qual a importância do Setembro Amarelo para você e dessa campanha de conscientização que surgiu a partir da data simbólica, né, que é representada pelo mês de setembro.
eu acho de extrema importância, né? Eu até gostaria, né, muito de ver isso com maior envolvimento das pessoas da área da saúde mental, né? Porque, lógico, toda vez que a gente cria uma campanha, a campanha sempre recebe aquelas críticas, porque, né, vai massificar demais as informações, a gente não consegue aprofundar, vira marketing, né? Pessoas tentam se apropriar e se aproveitar desses rótulos. Eu sei que existem essas críticas, mas eu acho que a necessidade de falarmos sobre depressão, suicídio, sobre saúde mental é tão grande na sociedade que o objetivo, né, da campanha é muito maior do que as críticas que acaba recebendo. E muitos profissionais muito competentes, éticos, né, aproveitam essa oportunidade também para levar conhecimento à população, para envolver pacientes, para conscientizar pessoas de que elas podem pedir ajuda, né? É um direito das pessoas pedir ajuda, avisar que estão precisando, né? Pelo contrário, não é uma fraqueza, né? Acho que muitas pessoas entendem, mas como é que eu vou falar para as pessoas que eu estou deprimido, que eu estou triste, que eu preciso de alguém, vão me achar fraco, né? A gente vive ainda numa cultura machista, numa cultura de dominação, com tantas questões sociais para serem resolvidas. Então, muitas pessoas que precisam de ajuda se calam, né? Se aquietam e acabam sofrendo muito mais ou chegando, né, a medidas muito mais drásticas em relação ao seu próprio sofrimento, sendo que existem profissionais, existe suporte para acolher essas pessoas, essas demandas. Então, eu acho que o Setembro Amarelo é uma campanha extremamente empática, né, e necessária na nossa sociedade. É uma pena, né? Eu acho que as críticas existem, sim, mas eu acho que as críticas deveriam ser feitas aos profissionais ou às pessoas que tentam desvirtuar, né, uma campanha sobre saúde mental para trazer qualquer tipo de benefício social ou pessoal, né, para si ou para a própria clínica, enfim. E isso não faz a campanha ter menos valor. Eu acho que a importância é clara, os objetivos, né, assim, eles são reais. Que bom que é um período em que muitos profissionais, estudantes, né, da área da saúde mental se tornam, digamos assim, mais atentos a essas questões, param para refletir sobre o assunto e pessoas, né, engajadas com essa temática conseguem entrar aí na luta pela disseminação da informação sobre saúde mental, né, que é muito necessária. Bom, Adriana, pela sua fala, dá para ver que você entende que ainda existem vários estigmas, né, relacionados a essa questão da saúde mental. Então a gente queria saber se você acha que esses estigmas desestimulam as pessoas a procurarem um profissional ou fazer um tratamento adequado. Uma primeira leitura que a gente pode fazer dos estigmas acho que é exatamente essa, né? Que toda vez que a gente estigmatiza, rotula, né, nomeia um fenômeno social ou alguém de uma forma pejorativa ou rígida, a gente está dificultando o acesso dessa pessoa a outras opções, outras perspectivas. Então, quando eu chamo, né, uma pessoa que vive um transtorno depressivo de ou desanimado, ou deprimido, né, ou instável, ou coitadinho, eu estou desestimulando essa pessoa, né, a procurar ajuda, né, a gente acaba prendendo essa pessoa naquela condição, muitas vezes, ao invés de ser facilitador de mudança. Uma segunda leitura do estigma não é nem que a gente dificulte o acesso ao tratamento ao profissional. Eu acho que a gente dificulta aquele indivíduo de se ver de forma diferente e a gente dificulta a nossa sociedade de caminhar por conta disso. Porque toda vez que uma pessoa se vê, nossa, mas eu sou o deprimido, eu sou o instável, né? Eu sou aquele que não é o desmotivado, aquele que não vai chegar em lugar nenhum porque não tem energia. Eu estou dificultando essa pessoa a se transformar, a sair dessa bolha, né? Não é só a chegar ao tratamento, mas eu estou colocando essa pessoa nessa caixinha do estigma e deixando ela presa ali dentro. E quando a pior prisão é aquela que vem da nossa cabeça, né? Quando um indivíduo começa a pensar que ele é assim, começa a se enxergar como esse estigma descrito, a gente tem, talvez, em termos subjetivos, né, de pessoalidade, o pior cenário para a nossa sociedade, porque teremos
diversas, milhares de pessoas acreditando que não vão chegar em lugar nenhum e, portanto, parando de contribuir para que a sociedade chegue a algum lugar, para que a sociedade se transforme, né? Acreditarmos em nós mesmos é uma etapa importante para a gente também acreditar na sociedade, acreditar no outro, acreditar no progresso. Eu acho que o estigma tem um efeito devastador, tanto, né, em termos sociais, em termos funcionais, né, no sentido de busca de ajuda, de procura de ajuda, mas também é devastador em termos individuais, né, na maneira como cada pessoa ali consegue se enxergar e lidar no seu íntimo com aquelas verdades. Eu chamaria de crenças, né, assim, pensando em abordagens mais da terapia cognitivo-comportamental, a gente ajuda essas pessoas a fortalecerem as crenças, muitas vezes disfuncionais, a respeito de quem elas são e, portanto, a gente aprisiona. É um trabalho de desconstrução dessas crenças, né, de transformação. Exato. Quando eu chamo, né, assim, o homem que nasceu lá no interior, né, numa cidade pobre, que teve uma vida difícil, que cresceu, né, assim, às vezes numa família sem estrutura, sem educação, que teve todas, né, assim, às vezes o homem negro, o homem pobre, né, o homem excluído. Quando eu consigo mostrar para essa pessoa que ela pode pedir ajuda, que não é falta de masculinidade, de força, né, pedir ajuda, dizer, né, reportar sofrimento. Quando eu ajudo essas pessoas, né, a saírem desse lugar, né, e enfim, se perceberem como parte de um todo, e uma parte tão digna quanto qualquer outra, e uma parte que merece ser cuidada, ser tratada, ser respeitada como qualquer outra, eu acredito que a gente está transformando, né? A gente está, enfim, pelo menos tentando construir uma sociedade diferente. Então, eu acho que essa questão, né, de valorizar a saúde mental, num primeiro momento, a gente está tentando impedir a tristeza ou a dificuldade de um indivíduo, mas existe um olhar mais ampliado, né? A gente está tentando transformar uma sociedade a longo prazo, né, que está aprendendo a se respeitar mais, se olhar de uma forma diferente. Então, a gente separou um estudo que foi publicado pela revista The Lancet e desenvolvido pelo Consórcio de Psiquiatria Genômica, o PGC, que permitiu relacionar 5 dos principais distúrbios psiquiátricos que a população mundial sofre com uma série de fatores genéticos em comum. Então ali foi analisado a depressão, o autismo, transtorno de déficit de atenção, a hiperatividade, o TDAH, né? Transtorno bipolar e a esquizofrenia. Você acha que esse é um caminho para explicar o adoecimento mental, não só do ponto de vista dos fatores comportamentais, mas também do ponto de vista dos fatores biológicos? Para mim, sim, Thiago. Até eu gostei do artigo, né? Quando vocês me mandaram a citação, eu acho que não só o Lancet, mas a revista Nature, né? Enfim, a British Psychiatry tem, nos últimos anos, reportado muitos estudos bastante baseados em revisões sistemáticas da literatura, ou esses, né, consórcios que a gente chama, né, assim, tem consórcios tanto de várias patologias, né, várias doenças, de um levantamento mais amplo, como esse que você citou, como às vezes tem consórcios individuais, né, assim, que tratam daquele problema, assim, numa perspectiva dos últimos 20 anos, dos últimos 50 anos, daquele transtorno ali. Eu acho que esses estudos são extremamente importantes para a gente conseguir entender uma psicopatologia não apenas do ponto de vista do sintoma ou do que se apresenta na sociedade de hoje, mas também numa leitura, inclusive, de longo prazo, né? Numa leitura talvez até intergeracional. Quando a gente começa a estudar psicopatologia, uma das coisas que a gente aprende é que a psicopatologia, ela acontece em função da cultura. Então, por que a gente fala tanto dessas doenças hoje, né? Será que não tem nada a ver com a sociedade que a gente tem produzido? Uma sociedade hiperativa, que só valoriza, né, assim, o excesso de produção, o excesso de tecnologia, ninguém descansa mais, e por mais que você faça, nunca está o suficiente, você sempre vai dormir sem ter respondido uma mensagem do celular, sem ter respondido um e-mail. Não existe como você, né, achar um estado de paz hoje em dia. Você está sempre em hiperprodução e sempre se sentindo culpado por não ter produzido o suficiente, por mais que você trabalhe. Então, no dia seguinte, você faz mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Acho que a pandemia veio muito, né, assim, trazer essa perspectiva pra gente. Porque as pessoas
trabalhavam muito nos locais de trabalho. Quando as pessoas começaram a trabalhar muito em casa, veio um racha social. Eu falei, peraí, agora acabou tudo, porque eu não tenho nem onde descansar mais, né? Assim, tudo, uma fusão de trabalho com casa, com criança, com família, com frustração, tudo junto. Os horários também, né, de trabalho, assim, que antes era uma coisa mais estabelecida, agora meio que... Exato. Tudo se misturou. Exato. E aí, olha só, né, você está tocando um ponto interessante. Os horários se misturaram porque nós somos hoje uma sociedade que tende à falta de limites. Ninguém quer ser limitado. A gente quer ser ilimitado no número de tarefas que a gente cumpre, no número de habilidades que a gente tem. Ninguém quer se contentar com, nossa, eu não consigo isso. Todo mundo quer, né, sempre o mais. E aí a gente apela tanto para os excessos quanto para substâncias, às vezes, né, no sentido de assim, eu não consigo ficar acordado o suficiente, eu vou usar um remédio para ficar acordado. Eu não consigo regular, né, assim, as minhas atividades físicas, o meu humor, minha rotina, eu vou buscar ajuda, né, numa medicação. E aí eu não estou falando isso como crítica à medicação de forma alguma, só como uma reflexão mesmo de que em alguns casos as nossas buscas são buscas desenfreadas, sem limites, né, e que a gente acaba exagerando. E a gente sofreu isso na pandemia porque ninguém conseguia parar de trabalhar só porque deu 18 horas, deu 19 horas e essa seria a hora em que você sairia do seu trabalho. Não, o trabalho veio para casa, então a gente não para mais, né, assim, ou seja, o que dava limite ao trabalho era só o local, não era eu, porque quando o local mudou eu já não consegui dar limite para nada mais e virou essa confusão. Nós somos essa sociedade de hoje e a psicopatologia vai se caracterizar dentro desse contexto, né, social que a gente vive. Então eu gosto muito desse tipo de estudo porque eu acho que eles trazem, né, um panorama mais rico, mais amplo pra gente, né, no sentido assim, peraí, o que tem acontecido com o TDAH, com a depressão, com a esquizofrenia ao longo desses últimos anos? Porque será que é o mesmo perfil, é a mesma epidemiologia, são as mesmas medicações que a gente está usando? Por que o remédio que tratava essa doença lá atrás não está tratando mais hoje? Por quê? Né? Assim, no sentido, vamos refletir sobre isso. O que a gente tem feito com as nossas escolhas, com as nossas tendências? E claro, eu sei que são muitas as variáveis, porque existem variáveis de evolução das medicações. Então, às vezes eu usava um remédio lá atrás porque era o que tinha disponível. Agora eu já sei mais, então eu posso mais em termos de produção medicamentosa. E também tem as variáveis críticas, né? Por exemplo, a indústria farmacêutica sempre vai querer, né, lucro. O sistema de saúde, né? Assim, é público, é particular, como é que funciona isso? Então, são muitas as variáveis para se analisar. Não estou, de forma alguma, tentando trazer isso como um processo, né, reflexivo simples. Acho que, pelo contrário, ele é muito complexo e sofisticado. Mas a tentativa dos consórcios é criar esse panorama, pelo menos para que a gente possa ter um pano de fundo para pensar a respeito. E aí, respondendo a sua pergunta de se eu acho, né, que esses estudos são interessantes para a gente entender as patologias, não só como questões de criação, né, questões ambientais, mas também como questões biológicas, genéticas. Eu posso responder essa pergunta a partir da minha formação. Entendo que se outras pessoas fossem responder com formações diferentes, talvez, né, muito provavelmente, pessoas teriam visões diferentes. Então, não quero colocar de forma alguma a minha resposta como a correta, mas muito mais como a minha posição, a minha perspectiva a esse respeito. A minha formação teve uma base biológica muito forte. Então, apesar de ter feito psicologia, eu fiz um tempo de biologia antes, eu fui para um doutorado numa faculdade de medicina, participei, né, assim, das atividades de um laboratório que trabalhava com neurociências. Então, muitas das atividades que eu fiz no exterior foram muito voltadas para o uso de tecnologia, para a investigação, né, de métodos biológicos, pesquisas com seres vivos. Então, eu tive uma formação bem mais forte nessa perspectiva psicobiológica dos seres humanos e dos processos de desenvolvimento. Então, eu sempre parti do pressuposto de que doenças são multifatoriais, nunca são só culpa da família, ou só culpa, né, só uma escolha do indivíduo, ou só questão, né, do ambiente contextual. Eu sempre acreditei que doenças também são causadas por tendências biológicas, tendências genéticas. O que eu não acho é que seja só isso, né? Eu acho que nenhuma genética dá conta de explicar somente por si só uma doença.
Porque a gente sabe, né, existem vários estudos mostrando isso, que pessoas que às vezes têm um gene ou têm, né, uma estrutura biológica predisposta ou favorável para desenvolver uma patologia, acabam não desenvolvendo. Por quê? Se o gene fosse, né, determinante, no sentido assim, ó, se eu tenho o gene, eu vou ter isso, se eu tenho essa predisposição, né, biológica, eu vou ter isso, a gente não teria esse resultado de pessoas que têm essa biologia, mas não manifestam a doença. Hoje em dia, a gente inclusive já sabe que os genes, na verdade, são capazes de não se expressar, dependendo do ambiente externo ao qual a gente expõe aquele indivíduo, alguns dos genes que ele tem vão se expressar ou não. Então, eu posso sim ter a carga genética, mas se eu vivo num ambiente protetivo para determinadas doenças, eu posso não vir a manifestar aquele problema, né? Isso é muito possível. E o que dá pra gente, né, assim, a riqueza, por exemplo, como na psicologia, a riqueza e a importância de, sim, intervir no ambiente, intervir no comportamento, porque isso faz diferença. Mas eu acredito muito nas duas explicações como sendo igualmente importantes para se entender um transtorno. Então eu acho assim, né, existem pesquisas bem solidificadas, bem estabelecidas a respeito desses cinco transtornos que você citou. Muito clara a influência genética, né, assim, a influência, tanto pela repetição, né, dessas patologias intergeracionalmente, né, assim como dentro do contexto familiar, existe, né, assim, é muito clara a existência desses fatores nesses transtornos. Então, acho que hoje em dia a gente não tem mais como negar isso. Mas é lógico, talvez outras abordagens da psicologia, por exemplo, falam assim, ok, eu sei que isso existe, mas não é o que eu vou olhar, não é o que eu vou considerar aqui na minha intervenção. No meu caso, eu prefiro considerar, né, assim, faz parte da minha abordagem ter também essa leitura. Mas eu acho, eu pelo menos entendo muito mais como uma questão de em que abordagem que eu vou conseguir intervir nesse problema, então como eu vou escolher fazer essa leitura, é mais essa questão do que uma questão de assim, não existe, né, uma influência biológica, uma influência genética, porque, né, já os estudos são tantos, como esses próprios consórcios, né, como você citou, mostram que a gente não tem mais muito como negar a existência de influência desses fatores. Bom, a próxima pergunta ainda é dentro dessa mesma linha de raciocínio, né, e tem muito a ver com essa sua fala de que os fatores comportamentais, eles são influenciados pelos fatores biológicos, mas podem vir a se manifestar ou não, dependendo dessa questão ambiental, né? Então a pergunta que a gente quer te fazer agora é se você saberia dizer pra gente a diferença entre esses fatores ditos, né, biológicos e os ambientais. Se a gente pensar, inclusive, na história da psicologia, por exemplo, né, lá atrás, nos idos, né, de 1880, 90, né, começo dos anos 1900, e até 1940, 50 mais ou menos, qual era a grande preocupação, né? Na época do nascimento da psicologia, os primeiros anos, né, os primeiros laboratórios, qual era a preocupação? Os loucos, né? Tanto que grandes discussões na psicologia giravam em torno essas pessoas, os loucos, aqueles que têm que ser exilados, aqueles que têm que ser, né, colocados para fora da sociedade, como a gente vai intervir? E aí os médicos, né, partiam para aqueles procedimentos de lobotomia, né, de vamos operar essa pessoa, tratar o cérebro dela, mudar, né, assim, a estrutura para ver se essa pessoa consegue, né, voltar a ser uma pessoa pacífica, de convívio social, essa coisa toda. Se a gente for pensar em termos de classificação atual, a gente estava falando de quê? Dos transtornos, né, ligados à esquizofrenia e transtornos psicóticos. E isso era o boom da sociedade, né, era o que, digamos assim, o mais discutido. Hoje em dia, o que a gente vê muito na mídia? A gente não vê tantas pessoas falando de esquizofrenia, né? E olha que a gente tem muita necessidade de falar sobre isso ainda, porque a luta antimanicomial já, né, assim, já tem alguns anos, melhorou muito, né, assim, o suporte a essas pessoas, mas ainda tem que melhorar mais. Né, assim, a gente precisa de mais estruturas. Tem muitas famílias que sofrem com familiares, né, filhos, pessoas dentro das suas famílias que têm esses transtornos e as pessoas não têm com quem deixar, não têm como cuidar, não têm, né, enfim, estão desaconselhadas, desorientadas em relação ao tratamento. A gente ainda tem que melhorar muito. Ou seja, a doença não sumiu e a necessidade não sumiu. Mas o que a gente fala em termos de mídia hoje, né? Autismo, TDAH, a gente fala de outras coisas que estão incomodando, né, assim,
sociedade hoje, e eu me pergunto se não são as patologias que têm a ver com a cultura moderna. Parece uma coincidência, né? Assim, mas a gente está numa cultura de hiperprodutividade e uma das doenças que a gente mais fala em termos de saúde mental é o TDAH, que é uma doença de hiperatividade, de hiperprodução. A gente fala hoje em dia, né, assim, na necessidade de desenvolver habilidades sociais, comunicação não violenta, dessa coisa toda, e a gente fala, né, que é chamar a atenção sobre o autismo, que é uma doença, não é uma alteração que classicamente, né, vai contar com indivíduos que têm mais dificuldade nessa área. Não acho que o meu comentário não é conclusivo, né, mas é só aquela, instigante no sentido assim, vamos pensar sobre isso. Por que as doenças não deixaram de existir? Mas a gente está falando sobre outras. Então, será que não tem a ver com o momento, né, social em que a gente vive? Na minha opinião, tem, né? Sim, deu para diferenciar claramente os fatores biológicos dos ambientais. Inclusive, eu acho que você ilustrou bem com o exemplo que você trouxe do estudo feito com os ratinhos, né? E eu acho que você trouxe uma relação entre as duas coisas que ficou bem completa, assim, objetiva. Acho que o público que vai ouvir vai entender. E a próxima coisa que a gente queria ver com você, né, é o seguinte: existe um ramo na psiquiatria conhecido como psiquiatria biológica, que é um modelo de psiquiatria que procura entender a doença mental em termos da função biológica do sistema nervoso central. Então a gente quer saber de você o quanto esse tipo de abordagem foi e é importante para o avanço da psiquiatria do ponto de vista científico mesmo. Fatores biológicos são aqueles ligados à estrutura biológica, né, do organismo, de genético-biológicas, vamos dizer assim. Então, a gente já sabe, por exemplo, que determinadas patologias são causadas pela alteração de um gene específico. Então, tem vários estudos, até em relação ao autismo, não é conclusivo ainda, mas a gente já sabe que pessoas, né, portadores do transtorno do espectro autista têm alguns genes alterados. Não estou falando que esses genes são a causa da doença, mas existe, né, assim, a co-ocorrência entre essa alteração e a manifestação da doença. Causa a doença, não é isso que a gente está falando, mas coincidentemente essa alteração acontece quando o autismo acontece. Então, provavelmente, né, elas estão relacionadas, não necessariamente num sentido de causalidade, mas literalmente uma correlação. Outras alterações também, a esquizofrenia já tem, né, assim, gene identificado para, nesse sentido, com muito mais, né, assim, uma indicação de causalidade, alguns genes repetidamente alterados nas manifestações de esquizofrenia. Então, eu já sei que existem esses genes ou como causalidade ou como uma correlação para a ocorrência de determinadas doenças. Existem outras questões também relacionadas a outros aspectos biológicos, por exemplo, hiperprodução ou hipoprodução de alguns hormônios. Se eu tenho uma alteração na tireoide, metabolicamente eu posso ficar mais acelerado, mais lentificado, e esses sintomas acabam sendo confundidores para a ocorrência de alguns transtornos mentais ou até acabam desencadeando alguns transtornos mentais. Então a gente sabe que alterações de algumas vitaminas, de alguns hormônios podem causar sintomas psicóticos, podem causar quadros, né, na saúde mental, muitas vezes temporários, mas que causam ali a ocorrência, né, do transtorno mental. Então, esses seriam transtornos biológicos, ligados, né, à estrutura biológica, genética dos indivíduos. E os transtornos ambientais são aqueles relacionados a onde aquela pessoa nasceu e cresceu, a forma como aquele indivíduo foi criado, os valores em que aquela pessoa está inserida. Então, por exemplo, uma criança que nasce no Brasil, ou na Turquia, ou no Japão, provavelmente vai ser exposto a valores sociais, culturais muito diferentes umas das outras. Esses são fatores ambientais que vão dificultar ou favorecer determinadas patologias. Então, ou seja, os fatores mais biológicos são aqueles intrínsecos, internos à pessoa, e os fatores ambientais são aqueles mais, né, comumente voltados a questões externas, extrínsecas ao indivíduo. Lógico que isso aí se relaciona. É o exemplo que eu dei, né, anteriormente da expressão genética. Hoje em dia já tem um ramo da genética que se chama epigenética. A epigenética é exatamente esse estudo que eu comentei, de que nós nascemos com uma combinação de genes. Todos nós, seres humanos, nascemos com 46 cromossomos que se organizam, né, assim, em 23 pares, e isso é igual para todo mundo. Não tem jeito da gente ser humano, e isso é tão sério que, quando diferenças acontecem, essas diferenças causam
alterações. Por exemplo, é a síndrome de Down, em que tem, né, um dos cromossomos vai ter uma perninha a mais e causa toda aquela diferença, né, no genótipo e no fenótipo do indivíduo que nasce com aquela síndrome. E algumas alterações são tão graves que as pessoas não, né, os indivíduos nem chegam a nascer ou morrem, né, na tenra infância, porque tem alterações cromossômicas tão severas que elas, né, o corpinho daquele indivíduo não vai dar conta de evoluir, de se desenvolver. Os 46 cromossomos todos nós temos. Agora, o que vai se expressar? Esse termo, né, expressar, é um termo muito usado nas ciências biológicas, nas neurociências, que é assim, a receita do bolo já está lá, né? Os cromossomos já estão lá. Agora, qual receita que eu vou pegar no meu arquivo para eu poder misturar a massa mesmo, né? Fazer o bolo e colocar no forno? Isso aí vai sendo escolhido com o tempo, né? Ou seja, a gente pode nascer com uma carga genética que nos predispõe a determinadas características. Agora, o quanto que eu vou expressar ou não, né? O quanto que aquelas características vão aparecer ao longo da minha vida ou não, pode ser construído. Isso a gente chama de epigenética, ou seja, como que os fatores ambientais vão facilitar ou dificultar o aparecimento dessas características. Tem alguns estudos bem legais, especialmente, por exemplo, com ratinhos, em que eu peguei, né, uma mãe, né, que teve uma ninhada, eu separei essa ninhada de ratinhos em 2 grupos. Um grupo foi criado com a mãe, todo bonitinho, né? Assim, ou seja, estou falando de ratinhos, inclusive geneticamente iguais. Um detalhe que é importante. São ratinhos que foram, digamos assim, programados, né? Foi uma ninhada espontânea. Então, não são ratinhos irmãos que têm carga genética diferente. São ratinhos todos que com a mesma carga genética. Um grupo foi separado para ser criado pela mãe. O outro grupo foi tratado na incubadorazinha ali, né? Então, o pesquisador ia lá, dava leite, né? Assim, aquecia o ambiente, deixava o ambiente em condições de criar esses ratinhos. Eu tive muito mais aparecimento de agressividade e ansiedade no grupo que foi criado sem a mãe do que no grupo que teve uma maternagem adequada. Ou seja, mesma carga genética, manifestação comportamental diferente depois de um tempo. Por quê? Porque o ambiente mudou. Um foi tratado com carinho, a mãe ia lá, lambia, deitava em cima deles, né? Assim, tinha toda a interação social que uma mãe tem com os filhos. Os outros foram criados literalmente na chocadeira, né? Eles recebiam a temperatura, eles recebiam o alimento, mas eles não tinham interação com outro, né, da mesma espécie, que fosse mais experiente, que ensinasse, que demonstrasse, né, para eles o que é cuidado. Eles só foram crescendo. Então, é um exemplo muito típico e que a gente espera que aconteça também, né, em seres humanos. Pessoas que são criadas em condições mais adversas, que passam fome, que sofrem violência, que sofrem discriminação, tantas questões sociais que acontecem, muito provavelmente vão ter mais tendência a desenvolver alguns transtornos do que talvez outras que sejam criadas em condições mais adequadas. Estudos bem legais atualmente têm falado, por exemplo, questões de sono. A gente tem indício, por exemplo, de que pessoas que dormem de 7 a 9 horas por noite com regularidade têm menos chance de desenvolver depressão a longo prazo. O que o sono tem a ver com a depressão? O sono, aparentemente, é fator protetivo, está aí influenciando a epigenética dos genes relacionados à depressão. Então, quando eu tenho sono de qualidade em quantidade adequada, eu vou ter menos expressão desses genes que podem causar depressão. Mesmo que a pessoa tenha o gene, ele vai se expressar menos, né? A depressão vai aparecer menos naquela população do que aqueles que têm sono alterado, né? Assim, dormem pouco, dormem demais, dormem com qualidade ruim de sono. Deu para diferenciar, assim, os fatores ambientais e biológicos, mas a relação entre eles também. Agora você falando aqui me fez até lembrar de uma coisa que nem estava no roteiro, na verdade. Falando de um lugar bem leigo mesmo, eu tenho essa sensação de que muitas pessoas, quando ouvem falar de terapia e ajuda psicológica, tem essa concepção de que é uma coisa só para loucos ou então para resolver uma questão muito específica. E eu queria saber de você, queria que você falasse sobre como você entende essa relação. A terapia é para todos ou é uma coisa voltada para pessoas específicas? E ela deveria ser encarada como um processo a longo prazo ou só para resolver questões pontuais e passageiras? Eu acho que todo acréscimo de conhecimento é avanço. O que eu acho que às vezes é um impeditivo, né, para esse avanço é a forma como as pessoas tendem, né, a explorar esse conhecimento ou a lidar com ele. Porque quando eu tenho um avanço que complementa o conhecimento anterior, talvez eu esteja sendo mais, digamos assim, mais
construtivista, né, no termo assim, eu estou agregando conhecimento, do que quando eu tenho uma postura de assim, o meu conhecimento é mais correto agora, né, assim, então vamos descartar aquilo que acontecia e vamos fazer desse jeito. Eu acho que a psiquiatria biológica é extremamente importante, até porque sim, precisamos conhecer o nosso corpo, a nossa biologia. Isso nos facilita para produção de medicações, produção de intervenções rápidas. Então, por exemplo, quando eu tenho uma pessoa numa crise maníaca, num surto psicótico, sim, eu quero uma medicação que seja efetiva. Não é só para aquietar aquela pessoa, mas é para que ela não esteja em risco. Porque uma pessoa que está fora de si, ainda que temporariamente, oferece risco para si. Então, um paciente num surto psicótico, numa fase de mania, pode se machucar, pode machucar alguém, né? Ele não consegue se responsabilizar pelas próprias atitudes. E eu quero que isso se resolva rápido. Então, conhecer a biologia e saber o que vai fazer efeito rápido é extremamente importante. Agora, quando eu acho que toda doença mental só pode ser tratada com remédio, aí eu tô talvez dando um passo para trás, porque isso não é verdade nem para todas as pessoas, nem para todos os transtornos, né? Não dá para fazer, né, essa receita, a gente querer encaixar isso em todos os casos. Hoje em dia existe uma tendência, inclusive, né? A psiquiatria a psiquiatria biológica, ela tem se voltado muito, tem ganhado forças, né? Se voltado muito para propostas dos tratamentos. Existe, classicamente, a gente tem o DSM, que é, digamos, o manual, né, estatístico de classificação de doenças. E o que a gente tem no DSM? O DSM já mudou muito, né? Hoje ele se encontra aí na sua 5ª edição, revisada já, mas desde o primeiro DSM até aqui, a gente foi construindo conhecimento, né, e modificando problemas anteriores, né, expandindo. Então, o DSM começou numa perspectiva muito psicodinâmica, depois ele foi ganhando um caráter, né, mais biológico, mais estruturado, mas sem deixar de lado, por exemplo, os eixos sociais, familiares, né, os outros eixos ambientais ali do tratamento. A versão atual já não fala mais desses eixos, mas continua, por exemplo, valorizando a descrição comportamental dos transtornos, né? As particularidades de cada transtorno, continua dando espaço para uma classificação, digamos, dentro de um espectro, né? Sem uma definição, digamos assim, autoritária, né? Do ponto de vista do manual, em relação à severidade, em relação à funcionalidade da pessoa. Isso é definido pelo médico, pelo psicólogo, pelo profissional que vai estar atendendo e conhecendo melhor aquele paciente. Atualmente tem um novo grupo, digamos assim, de pesquisadores trabalhando numa nova forma de classificar doenças que a gente chama de RDoC. Esse RDoC vai ser uma classificação muito mais baseada em fatores biológicos. Então, eu vou usar muito mais, por exemplo, exames genéticos, qualquer, né, assim, tendências biológicas, né, assim, comprovadas, marcadores biológicos como aqueles que eu posso ver nos exames de sangue, no exame de imagem, né? Eu vou usar muito mais informações biológicas para tentar caracterizar patologias. Isso é um avanço, de certa forma, porque eu estou conseguindo dar mais precisão aos meus diagnósticos, mas é um retrocesso muito grande, porque no sentido de que, mas só esse lado vai ter voz, né? Assim, só os aspectos biológicos, isso aqui vai ser suficiente para definir o que é uma doença, o que não é uma doença? Então, a minha visão a psiquiatria biológica, ela é muito importante. E eu acho que sim, quando a gente consegue ter resultados mais precisos por meio de um novo exame ou uma nova medicação, a gente está avançando. O que eu acho que não contribui com o avanço é essa briga interna, assim, né, de áreas de especificidade, né, assim, de qual que é o território, né, essa queda de braço, assim, entre as áreas, assim, isso aqui tem que ser mais importante que aquilo, não, aquilo tem que ser mais importante que isso. Esse é o ponto que eu acho que a coisa meio que se desvirtua, a gente perde o benefício principal, que é tratar pessoas, facilitar a vida das pessoas, né, crescer enquanto sociedade. Mas eu acho que se fôssemos capazes de não cometer excessos, estaria, né, assim, a psiquiatria biológica tenderia a acrescentar muito para a prática profissional na saúde mental. Beleza, agora a gente já está se encaminhando para o final e na próxima pergunta a gente queria tratar do seguinte. Esse último mês de setembro ele foi dedicado a falar sobre o tema, né, da depressão e do suicídio, e por mais que se fale bastante sobre procurar ajuda, muitas pessoas não têm dinheiro ou não sabem por onde ou como fazer isso. Então, onde essas informações estão disponíveis? Você saberia dar alguma indicação ou oferecer o seu conhecimento para auxiliar essas pessoas, né, a terem acesso a esse tipo de ajuda?
Tem uma frase, né, assim, que as pessoas, que fica muito popularizada, muitas pessoas falam assim, todo mundo tinha que ter terapia, né, assim, terapia para todo mundo precisava de um pouquinho, né. Eu tendo a discordar dessa frase, porque quem vai se beneficiar da terapia é aquele que identificou que tem uma demanda, né. Pessoas que inclusive são mandadas forçadamente para terapia, né, como por exemplo casos judiciais, né, intervenções voltadas, né, assim, ao sistema jurídico, às leis, assim, que tem compulsórias de alguma forma, muitas vezes ajudam pouquíssimo os pacientes, exatamente porque o paciente, né, não percebe que precisa de nada. Então, quem vai se beneficiar da terapia é aquele que percebe uma demanda e que leva a algo. E tem muitas coisas que as pessoas vão conseguir melhorar sem terapia. Às vezes eu estou num trabalho que está me demandando demais. Quando eu troco de trabalho, nossa, minha vida mudou, minha vida melhorou. E eu percebi que não era eu. Não sou eu que sou desorganizada ou que sou ineficiente. Eu só não estava conseguindo me adaptar com aquela tarefa que meu trabalho demandava. Então, não acho que seja para todo mundo. Agora, eu acho que ela pode ser para mais pessoas, talvez, né, assim, do que a gente costuma ver. Porque tem muitas pessoas que têm sofrimento, sim, que têm demandas, e a pessoa precisa de ajuda para começar a enxergar aquela necessidade. A pessoa precisa começar, né, existem pessoas que nunca foram autorizadas a sofrer, autorizadas a pensar, né, no subjetivo, não tem esse treino, né? Ou porque nasceram em contextos mais, né, assim, mais empobrecidos de vida, né, assim, então não dava nem tempo. Que história de pensar em emoção, em tristeza, não sei o que, eu tenho que acordar às 5 da manhã, dormir, né, e dormir cedo porque eu tenho que acordar cedo no dia seguinte, e não dá nem tempo. E pessoas que às vezes também, lógico, viveram meio que numa negação, né, numa alienação, assim, de necessidades, e precisam acordar para isso. E às vezes faz parte do processo de terapia esse momento de acordar, né? Assim, às vezes, tanto que muitas pessoas vão para terapia por um motivo e quando chegam lá falam assim, nossa, mas não é esse o problema, então, né? O problema é esse outro aqui que eu tenho que resolver. Às vezes né? Então, às vezes, algumas pessoas nunca nem pensaram, né, ao certo na real demanda que elas tinham. Então, eu acho que se de um lado a gente psicoterapia, né, esse tratamento não é para todo mundo, por outro lado, eu acho que ele é para mais gente do que às vezes percebe. Mas cada um tem o seu momento também, né? Então, assim, eu acho que, voltando até naquela pergunta bem inicial, né, do Setembro Amarelo, eu acho que essas campanhas para popularizar um pouco a saúde mental são importantes até nesse sentido, para pessoas que nunca pensaram que poderiam se beneficiar de um processo, né, de psicoterapia, consigam perceber que assim, nossa, mas talvez seja para mim, né? Talvez eu deva procurar, né? Quem sabe eu não vou numa sessão, né? Não marco uma sessão para mim só para ver se é para mim. E às vezes, né, nessa tentativa começam a se atentar mais, né, para as próprias necessidades. Em relação a essa questão do estigma, eu vejo que existe muito ainda, né? E talvez esteja mudando um pouco, né, nas gerações mais novas, até porque a gente tem, né, conseguido alcançar mais pessoas, divulgar mais, então talvez as gerações mais novas, né, comecem a perceber assim, opa, peraí, não é bem assim, né? O que eu percebo é que na minha geração, assim, é muito mais, assim, a maioria das pessoas, dos meus amigos, das pessoas que eu conheço fazem, e as gerações mais velhas que tem esse estigma maior mesmo, do que eu percebo. Exato, tem muito aquela coisa assim, nas gerações anteriores, psicoterapia era para dondoca, né? Era para aquela pessoa que não tinha o que fazer de tarde, que podia pagar, que tinha tempo. Não que isso fosse verdade, mas era visto como se fosse. Até porque vários filmes que clichêizaram isso, né? Assim, tinha aqueles personagens e era sempre aquela pessoa, né? Completamente louca, assim, rotina, né? Que não tinha nem nada com nada na vida, ia para terapia, assim. Então, a gente acabou estigmatizando um pouco, né, assim, com essa própria produção cultural. E acho que tinha a ver com a cultura da época mesmo, né? Não é à toa que essas cenas foram parar nos filmes. Elas foram para lá porque as pessoas pensavam isso mesmo, né? Então, alguém tinha que fazer uma brincadeira com isso e fazer as pessoas rirem com essa ideia. E assim se chegou a isso. Acho que existe muito ainda, mas eu vejo que tem diminuído, né? Hoje tá muito mais como assim, não precisa nada, não, pra quê? Não faz isso não, é muito mais como uma coisa assim, não precisa não.
não deve ser tão necessário como, né, uma coisa de essa coisa de louco, né? Assim, acho que esse estigma a gente melhorou já. Mas em relação ao prazo da psicoterapia, uma coisa que eu acho que a gente ainda precisa trabalhar muito em termos, né, de educação social a maior parte dos transtornos mentais não tem cura, porque são condições, são características daquele indivíduo. Então, o que a pessoa vai fazer é aprender a lidar com aquilo, aprender a conviver com aquelas características de uma forma saudável. Mas isso é só na saúde mental? Não. Por exemplo, você nasceu branquinho. Você vai fazer o quê? Passar protetor solar toda vez que você for na rua, especialmente quando você for na praia. Né? Na rua, às vezes até dá pra esquecer. Mas no dia que você for pra praia, você vai ter que se proteger. Não tem como trocar de cor de pele no dia, né, das suas férias na praia. Você vai ter que ir para essa condição do jeitinho que você é. Mas eu vou usar o protetor para proteger essa minha característica. Ou seja, não tem como eu mudar a cor da minha pele, a cor do meu olho. Artificialmente tem, tipo, você pode até colocar a lente, mas o seu olho em si não vai mudar de cor. As doenças mentais, os transtornos mentais, da mesma forma. A maioria deles são características que eu vou ter que aprender a lidar. Então, às vezes, eu tenho um transtorno que desrespeita o meu próximo. Por exemplo, pessoas com transtornos sexuais. Às vezes, né, pessoas, por exemplo, com compulsões sexuais. Não é porque você tem esse desejo sexual, por exemplo, tem dificuldade de controlar, que qualquer pessoa que aparecer na sua frente vai estar interessada em ser tocada, né, em ser exposta a isso. Para viver bem em sociedade, eu preciso desenvolver estratégias que me ajudem a lidar com isso. Ou eu vou acabar sendo desrespeitoso ou até criminoso em diversos contextos. Uma pessoa que tem ansiedade. Olha o mundo em que a gente vive hoje. Difícil, né, uma pessoa que tem tendência à ansiedade conseguir se livrar de todos os contextos de ansiedade. Mas eu posso ajudar essa pessoa a entender e pensar quais contextos que estão valendo a pena você manter. Ou quais contextos que eu posso deixar de lado e buscar o mais tranquilo. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito ansiosa, talvez eu não precise morar na cidade mais tumultuada do país, na cidade mais cheia, talvez morar num lugar um pouco mais calmo, às vezes buscar, né, um emprego um pouco mais tranquilo, com uma rotina mais estável, né, uma demanda mais ajustada. Eu não preciso ser uma pessoa ansiosa e me colocar naquela situação onde eu vou ser cobrado, né, o tempo todo, vai ter uma pressão enorme, porque vai ficar muito difícil lidar com a minha ansiedade nesse contexto. Então, a grande maioria dos transtornos mentais são características das pessoas, os tratamentos vão variar, às vezes bem específicos, né, mais curtos, às vezes tratamentos um pouco mais longos, mas em especial, os tratamentos, eles vão ir muito na linha de ensinar aquelas pessoas a lidarem com aquela característica e viverem aquela característica de uma forma saudável. Ou seja, não é porque eu tenho o transtorno que eu preciso viver com a característica com sofrimento, de uma forma disfuncional. Isso é irreal. Eu posso ter tendência a ter depressão e viver uma vida valorosa, de significado, de realizações, né, plena. Agora, o que eu não posso é ter tendência a ter depressão e esquecer disso e me colocar sempre em situações que vão ser gatilhos para minha depressão voltar, para minha ansiedade voltar. Então, aprender a viver com aquela característica, eu acho que talvez seja o principal objetivo das terapias, né? Agora, para fechar nossa entrevista, a gente queria te fazer uma última pergunta, que é: qual conselho você daria para alguém que nota alguma pessoa próxima que possa estar precisando de ajuda? Tem alguma forma mais ética e humana de tentar auxiliar essa pessoa a procurar um tratamento adequado, ou então a oferecer ajuda a ela mesma, apoio? Bom, eu acho que essa é uma triste pergunta, né? Assim, no sentido de que pena que, de fato, essa pergunta tem uma pergunta e uma informação junto, né? No sentido de que realmente o acesso ao serviço de saúde mental é um acesso ainda difícil, né? Porque são poucos profissionais, né? Assim, não existe adequada divulgação disso, então às vezes você precisa de ajuda e não sabe onde buscar mesmo. E, infelizmente, no serviço público, a gente tem uma sobrecarga de demanda porque não existem profissionais suficientes para atender. E aí não é nem só os psicólogos, mas a maior parte dos CAPs, dos hospitais,
tem, às vezes, né, um psiquiatra que faz, né, assim, poucos plantões da semana, que não tem mais agenda, quando você procura, né, precisa esperar não sei quanto tempo, é muito comum isso acontecer. Os atendimentos, né, de psicoterapia, às vezes também demoram um tempão para começar, né, assim, às vezes são atendimentos em grupo, porque o psicólogo, é um psicólogo, né, naquela unidade para fazer aquele serviço, não tem condição de atender individualmente, enfim, essas questões são muito comuns. O que eu poderia sugerir bom, além do serviço público, né, porque uma coisa que eu acho que é importante primeiro, a gente precisa saber que o serviço existe. Então, por exemplo, o CAPS existe e eles supostamente têm que atender as pessoas, eles estão ali para isso. Agora, lógico, vamos pensar do ponto de vista prático. Lógico que eles não dão conta de tudo aquilo. Então, mas muitas vezes eles têm referências, né? Então, por exemplo, o CAPS às vezes tem referências de ONGs, aqui pensando em Brasília mesmo, né? Assim, tem várias ONGs, né? Assim, eu tenho tido contato com várias pessoas que trabalham na Estrutural, em São Sebastião, no Riacho Fundo, que são ONGs que atendem pessoas, buscam atender demandas, estão procurando estagiários, né, nas universidades, profissionais recém-formados, para estar supervisionando, para estar ajudando essas pessoas, né, nos atendimentos, que fazem plantão psicológico, que às vezes usam o espaço do CAPS para fazer os atendimentos, né, assim, num final de semana, num horário de menos movimento, porque fazem esse tipo de parceria, né, serviço público e privado, para que as pessoas possam ter um mínimo de suporte. Então, primeira coisa, ir ao serviço público pode ser uma resposta, não porque você vai conseguir o atendimento, mas lá eles podem informar se existem, né, ONGs parceiras, né, assim, existe algum centro naquela localidade, ali naquele bairro, né, naquela regional, que está atendendo, que está prestando aquele atendimento. Então, essa é uma opção que eu acho que não pode ser descartada, né, que é importante. Uma outra opção são as clínicas escolas das universidades. Em geral, eu sei que as clínicas escolas, pensando, né, no Distrito Federal, existem vários centros universitários, né, grandes, que têm o curso de psicologia. Então, toda universidade que tem o curso de psicologia vai ter uma clínica escola para os, né, os alunos em formação poderem atender, poderem se especializar. Então, o UNB, né, em Brasília, UDF, IESB, CEUB, né, vários locais contam com essas clínicas escola. Eu sei que também nem sempre a gente consegue a vaga, especialmente quando a gente precisa, porque são locais que muitas vezes tem uma agenda, né, que funciona ali muito ligada à agenda do semestre dos alunos, né, enfim, às vezes nas férias mesmo talvez não atendem, enfim, tem essas questões. Mas a maior parte dessas clínicas consegue pelo menos direcionar os pacientes para serviços de emergência ou para, né, assim, para esses serviços ou outras opções de serviço gratuito, onde aquelas pessoas possam procurar ajuda. No pior das hipóteses, coloque, né, assim, um parênteses, né, em relação a esse comentário anterior. Há pouco tempo atrás, inclusive, a UNB fez, inclusive, um levantamento, né, assim, a reitoria quis fazer um levantamento e buscou a informação de que outros profissionais têm atendido, né, em Brasília, a um custo social. Então, às vezes, as clínicas escolas não conseguem atender, encaixar ali imediatamente aquela pessoa, mas conseguem sugerir profissionais que vão atender ali por R$50, R$40, R$80, a depender do valor social de cada profissional. O que, em alguns casos, já ajuda. Porque, lógico, algumas pessoas não vão conseguir arcar com isso, mas algumas pessoas talvez, né, nesse custo mais acessível, consigam. Então, também é uma solução. Né, os profissionais que trabalham, né, que abrem algumas vagas de suas agendas para atendimentos sociais. E, por fim, eu acho que sempre vale, né, aquela coisa, o Google responde, né? Várias ONGs, várias instituições, pensando em termos de Distrito Federal, se a gente falar atendimento gratuito, psicoterapia gratuita, né, assim, atendimento social, no Google vão sair ali algumas opções e a maior parte delas realmente atende, né, assim, oferece suporte, oferece atendimento à população em baixíssimo custo ou até gratuitamente. Né? Então, eu acho que um dos grandes impedidores das pessoas acharem o apoio
é, às vezes, a falta de iniciativa, né, no sentido de começar a procurar e digamos assim, o fato delas acabarem se desmotivando no meio do caminho, né? Então, assim, quando começa a parecer mais difícil, né? Quando aquela coisa, ninguém me ajudou nesse primeiro lugar que eu fui, ninguém me deu uma resposta, aí eu acabo, né, me desanimando e desistindo. Talvez esse perfil, né, essa meio que crença social, de assim, ninguém vai ajudar, ninguém vai resolver, ninguém faz nada por isso, ninguém se interessa. Esse estigma, né, também, é o que acaba atrapalhando, porque as pessoas que vão, sabe, essa aqui não deu, vou na próxima, deixa eu perguntar para outra pessoa, que vão correndo atrás, acabam chegando na informação, porque a informação está hoje em dia mais disponível. Mas eu concordo, né, e reconheço que às vezes o desânimo que as pessoas costumam relatar é, poxa, mas eu fui num lugar, me perguntei e ninguém me falou nada. Porque às vezes a pessoa daquele lugar realmente não sabia, né, mas tem essa, né, vamos pro plano B e pergunta naquele outro lugar, porque se eu não conseguir o atendimento, eu acabo conseguindo, né, pelo menos uma orientação, uma referência, né, não tem vaga hoje, eu vou ligar na semana que vem, eu vou ligar no mês que vem, né, porque às vezes não tem vaga hoje, mas pode aparecer uma. Então, às vezes, é o cansaço, né, de busca de solução que as pessoas têm e que atrapalham muito, eu acho. E que é super compreensível, porque às vezes eu estou pedindo para um paciente com uma depressão ter ânimo de procurar por atendimento, né? Então, assim, eu entendo perfeitamente a dificuldade do processo, mas existem opções. Olha, você deu uma gama de possibilidades, assim, eu acho que foi bem completo a sua explanação de toda a situação e vai ser, inclusive, importante para o público poder procurar, né, e acessar esse tipo de apoio, de ajuda. Mesmo que não seja gratuito, eu acho que só de terem opções economicamente mais viáveis, isso já é um facilitador para muita gente. Nesse sentido, né, assim, então, a primeira parte seria essa coisa de oferecer ajuda, não julgamento, e a segunda é, se você não sabe o que fazer, pergunte, né? Se aquela pessoa a quem você quer ajudar está muito fragilizada ou muito adoecida para procurar ajuda, talvez você não esteja. Então você pode, no primeiro momento, buscar ajuda ou levar essa pessoa a um profissional ou buscar informações junto ao profissional de como acompanhar melhor, de como ajudar melhor essa pessoa, né? Se essa pessoa já estiver em algum tipo de tratamento, talvez, né, você pode pedir licença para perguntar para o médico, para o psicólogo, enfim, né, para o profissional de saúde que está atendendo essa pessoa e como você pode ajudar melhor. Se isso não adiantar, você pode buscar uma rede, né, de suporte para você também, não é? Será que você não conseguiria participar de algum grupo ou ter alguma orientação de pessoas que já viveram isso, pessoas que já tentaram ajudar outras, né? Ou pessoas que já estiveram na condição de estarem adoecidas, né, de pensarem, de se sentirem intensamente deprimidas, ou de até já pensarem em tirar suas próprias vidas, já se recuperaram, passaram por isso, e hoje estão dispostas a ajudar quem está passando por isso. Então, talvez, né, buscar criar uma rede de contatos com pessoas que já passaram por essas situações pode fortalecer, porque você troca ideias, você vê como é que foi, né, como é que essa situação aconteceu com o outro, como é que esse outro buscou ajuda, e isso vai te clareando, talvez você consiga ajudar mais o seu amigo, o seu familiar que passa por isso. E eu acho que, por último, você pode, sim, buscar a ajuda da própria família, né? Se eu percebo que eu tenho um amigo, ou, né, assim, ou um parente meu que está muito deprimido, que está falando em suicídio, que está, né, assim, num desespero muito grande, às vezes vale a pena eu buscar suporte da própria família dessa pessoa, porque às vezes a família não está sabendo, às vezes a família não está percebendo, ou é uma família que também está adoecida. Eu só faço uma ressalvazinha para essa última opção, de que eu acho que uma coisa importante é a gente tomar muito cuidado para não ultrapassar os limites, né? Porque às vezes a gente vai tentar ajudar alguém e a gente acaba aumentando o problema, né? Então, se você sabe, por exemplo, que o seu amigo, que o seu parente está adoecido e que o contexto familiar tem muito a ver com a doença dessa pessoa, às vezes, né, contactar essa família logo de cara não é uma ótima ideia, porque isso pode, né, acentuar o desgaste, o atrito entre aquelas pessoas. Então, se você não sabe bem a dinâmica, né, daquela pessoa, daquela família,
comece devagar, né? Assim, comece pelas beiradinhas para você não passar o carro na frente dos bois e acabar fazendo algo que vai mais chatear ou magoar a pessoa a quem você está tentando ajudar do que ajudar de fato. Mas eu acho que existem algumas opções, né? A pior delas é não fazer nada, né? Ficar quietinho, né? E guardar esse sofrimento, essa angústia para você, porque aí, né? São duas pessoas adoecendo, né? E em necessidade, e não uma massa. Ótimo, então a gente chegou ao fim agora da nossa entrevista. Adriana, a gente quer te agradecer de coração mesmo por ter participado e aceitado o convite. É uma grande honra estar recebendo você aqui. A entrevista foi maravilhosa, a gente falou bastante, eu acho que deu para trazer com profundidade os conteúdos, isso é muito bom. E a gente espera poder te ver em uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, gente, pelo convite, né? Assim, eu até falei para eles, assim, eu adoro a oportunidade de participar com vocês, porque eu acho que essa busca, sabe, por ter mais conhecimento e por distribuir conhecimento. Ninguém sabe tudo, mas se a gente consegue distribuir um pouquinho que a gente tem, né, pelo menos para um pouquinho de pessoas, a gente vai, né, aos pouquinhos. É aquela coisa, é a intenção da atitude, né, a intenção de onde a gente quer chegar que vai se espalhando, né, assim, eu acho que é extremamente positivo e eu fico muito, muito honrada quando eu vejo jovens, né, assim, jovens profissionais, estudantes, assim, querendo já se envolver de uma forma positiva, de uma forma proeficiente, né, nessas questões, nesses assuntos. Acho ótimo. Bom, agora que a entrevista chegou ao fim, a gente vai passar algumas informações finais para que vocês possam, enfim, ter acesso e caso queiram se informar mais, vocês vão poder ter essas informações disponíveis. Aqui na Universidade de Brasília, o apoio psicológico é encabeçado pela Diretoria de Atenção à Saúde da Comunidade Universitária, DASO. E a DASO atende por meio dos telefones 3107-2303 e o e-mail daso@unb.br. Para agendar um atendimento no CAEP, você tem que ligar às 8h30 de uma segunda-feira no número 3107-1680 ou então enviar um e-mail para accaep@unb.br. No caso, o e-mail se escreve asscaep@unb.br. Além da UNB, é possível encontrar serviços gratuitos de atendimento psicológico nas universidades Universidade Católica de Brasília, Universidade Paulista, Centro Universitário do Distrito Federal e o Centro Universitário de Brasília, e outras instituições privadas do Distrito Federal. Essas informações todas estão disponíveis nos sites das instituições. No DF, como um todo, há o CAPS, que desempenha esse papel, e os agendamentos estão disponíveis no site saude.df.gov.br/carta de serviço CAPS. Além disso, no Brasil, tem também o CVV, que funciona 24 horas por dia e atende por telefone. O telefone é 61 3326 4111. Todos esses links mencionados vão estar disponíveis aí na descrição do episódio para quem quiser acessar. E agora a gente realmente já está chegando ao fim, a gente espera que vocês tenham gostado e que a gente possa ter esclarecido um pouco os pontos sobre esse tema que é sensível e que também tem incentivado essa discussão, né? E que a gente possa oferecer de alguma forma uma facilitação para quem precisa de ajuda. Não esqueça de nos seguir no Instagram e no Facebook, no @biounb, e no Twitter, no @biologiaunb. Deixem sugestões aí de temas para a gente conversar por aqui nos próximos episódios e até uma próxima. Muito obrigado por assistirem.